Bem, gente, agora então, finalizando aí, né, a explicação. Então, veja só, esse triângulo aqui, né, foi exatamente o triângulo aí dado, ABC, né, onde ele foi cortado aqui por uma paralela, né, uma reta R, formando, né, um outro triângulo ADE. E veja só, agora eu vou pegar este triângulo aqui, né? E vou desmembrar ele, representar ele, para vocês entenderem melhor, em duas figuras. Então, desenhei aqui o triângulo maior, ABC, ângulos de 60 e 67 graus, e a base dele aqui medindo 6 centímetros. O triângulo menor, que foi formado através desta reta, né, deste segmento paralelo aqui ao segmento BC, formou-se o triângulo ADE. Ângulo D 60 graus, ângulo E 67 graus, e a base dele aqui, 3 centímetros, que é exatamente o segmento paralelo. Então, vocês observem, tá? Que os dois triângulos aqui, eles têm a mesma forma. Conforme eu já disse, né? Um deles é ampliação ou a redução do outro. O maior é a ampliação do menor, o menor é a redução do maior. E em geometria, dizemos que eles são triângulos semelhantes pelo caso de semelhança ângulo, ângulo, certo? Agora, vamos falar da razão que existe entre, né, os dois triângulos. Então, observe o seguinte, o que é a razão? Então, a razão é exatamente uma divisão, tá? Representada aí pelos segmentos. E o resultado, né, dessa razão, nós representamos pela letra K. Então, olha, a razão de semelhança do triângulo ABC para o triângulo ADE é o número K, que é o valor da razão entre as medidas referentes aos lados dos dois triângulos. Então, o que quer dizer isso? Eu posso montar aqui a seguinte razão. O segmento ou lado AB, certo? Está para o segmento ou lado AD. Então, quer dizer, este lado aqui, né, do triângulo maior, ele está para o lado AD do triângulo menor. Nós temos aí uma razão. Como eu posso montar outra? O lado AC está para o lado AE. Outra razão. O lado BC está para o lado DE. Então, a gente tem exatamente, né, 3 razões aí. E o resultado exatamente desta divisão, né, porque a razão é uma divisão, nós temos exatamente o resultado que chamamos de K. Então, dei aqui como exemplo, ó, o lado, né, BC medindo 6 centímetros, o lado DE medindo 3 centímetros. Então, qual é a razão desses dois lados aqui? Ou seja, das bases, 6 está para 3. E qual é o resultado dessa razão? 2, que é o que nós chamamos de K, né? Que é aí o coeficiente, certo? Agora, da mesma forma que nós temos a razão, nós podemos formar a proporcionalidade
entre os lados. A proporção é uma igualdade entre duas razões, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu posso formar a seguinte proporção. O lado BC está para o lado DE, assim como o lado AB está para o lado AD. Então, se eu tampo aqui, ó, eu tenho ali uma razão. Posso escrever outra? Posso. Posso escrever que o lado BC está para o lado DE, assim como o lado AC está para o lado AE. Outra proporção, o lado AB está para o lado AD, assim como AC está para AE. Então, nós usamos exatamente esta proporcionalidade entre os lados, né, dos triângulos, para que a gente possa encontrar exatamente a medida de um lado aí, né, que não está explícita, que vem exatamente para que a gente possa calcular, ok, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Gostaria que copiassem esta explicação aí no caderno para que vocês possam fazer aí, né, as atividades do PET, podendo consultar aí, né, quando necessário, certo?